Olá, servidor, olá, servidora, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Souza, servidora pública, educadora financeira, criadora aqui do SOS Servidor, um canal que nasceu para ajudar o servidor público a sair do endividamento e viver em paz com o seu dinheiro, viver em paz com as suas finanças. Aqui é o lugar do servidor público que sabe o quanto é importante dormir uma noite de sono tranquila, o quanto é importante poder dar à sua família aquilo que você trabalha tanto para dar, né? O quanto é importante não ter o seu dinheiro preso na mão dos bancos, das financeiras, escravizado por esse sistema, né? Que se você não souber cuidar do seu dinheiro, eles levam mesmo. Você vai se enfiando ali, vai ficando cada dia mais preso e quando você vê, não consegue mais sair, né? Mas o SOS está aqui exatamente para acabar com isso, para trazer informação, para trazer conhecimento, para ajudar o servidor público a ter uma vida de progresso e de crescimento. E para isso, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento financeiro. Será que gerenciar as finanças ajuda ao servidor público sair do endividamento? Será que isso é importante? Vamos ver aí, né? Bom, eu tive olhando, fui buscar aqui o significado da palavra gerenciar, né? E gerenciar, eu encontrei uma definição assim muito interessante, sabe? Que eu gostei bastante. Diz assim, ó, gerenciar é a arte de pensar, decidir, agir, é a arte de fazer acontecer e de obter resultados. Estes, por sua vez, os resultados podem ser definidos, previstos, analisados e avaliados, mas que tem que ser alcançado através das pessoas, numa interação humana constante. Ou seja, para haver gerenciamento, precisa haver pessoas, precisa haver uma interação constante e são reunir dados, ações para te fazer agir, pensar, fazer acontecer, ter resultados. Nossa, como isso definiu o trabalho do SOS Servidor, dos alunos aqui dentro do curso SOS Servidor, né? Então, quando o servidor aprende a gerenciar a sua vida financeira, é exatamente essas ações que ele passa a ter com as suas finanças, né? É pensar sobre elas, né? É tomar decisão, é não entregar ao outro o poder da decisão, ao gerente o poder da decisão, né? O que o gerente fala para você é lei quando você não conhece os seus direitos, quando você não conhece aquilo que você pode fazer. Né? Ele falou, você vira as costas, o gerente falou. Aqui os meus alunos não podem, eles são proibidos, né, de vir com essa resposta de que o gerente falou. O gerente falou, vírgula, vamos embora lá ver qual é o seu posicionamento, qual é o seu direito. É o que a lei fala, é o que o seu direito de consumidor permite, certo? Então, a gente precisa ter conhecimento para avançar e não deixar que abusos sejam cometidos contra o servidor público, né? Então, junto com pensar, decidir e agir, vem também prever, né? A gente prevê o nosso orçamento do mês seguinte, analisar as informações e avaliar seus números, certo? Tudo isso é muito importante para que você possa gerenciar a sua vida. E aí você pode pensar assim, Ana, mas não sou boa com números, não sou boa com matemática, não gosto. E como é que eu vou gerenciar minha vida financeira? Não precisa, você não precisa de nada disso. Você tem aí uma calculadora na sua mão, tem um celular para fazer cálculo. Para que você precisa ser bom de matemática, né?
Então, isso não é desculpa para você conseguir cuidar da sua vida financeira, né? Tem um comentário ali dizendo: é muito libertador esse conhecimento. Exatamente, é libertador mesmo, né? No sentido de libertar você da escravidão das dívidas e dos consignados. Quem vive essa situação sabe o quanto é angustiante ter 30, 40, 50, 60% do seu salário sequestrado, né? Sequestrado pelo banco, né? É aquele sequestro, aquele, não sei se você, alguém aí vai saber lembrar desse nome, né? De quando a vítima, ela se encanta com o sequestrador. Vocês já ouviram isso, né? E ela meio que defende, depois que ela sai daquela condição, enquanto ela está sequestrada, não. Mas depois que ela sai, ela até defende o sequestrador. Tem um nomezinho para isso, né? É mais ou menos essa relação que o servidor tem com o banco, né? Ele fica ali achando que o banco vai ajudar ele, que vai resolver a situação dele, mas na verdade a intenção é um sistema que te aprisiona. Olha lá, a Sandra já trouxe a palavra, eu não me lembrei. Síndrome de Estocolmo, exatamente isso. Quando a vítima fica ali, né, dando motivos, dando razão, defendendo, de certa forma, o sequestrador, porque ele preservou a vida dela. Então, no final, ela acha que tem uma dívida com ele, né? Aconteceu isso quando a filha do Silvio Santos foi sequestrada. E acontece também, muitas das vezes, nessa relação servidor e banco. Deixa eu pegar aqui. Servidor e banco. O servidor, ele muitas das vezes, ele acredita que o banco está fazendo melhor por ele, está tentando ajudá-lo, que o gerente vai resolver a situação dele. E ele fica aflito e ele vai lá, conversa com o gerente é um funcionário preparado, treinado, muito simpático, muito amigo, né? Mas ele está fazendo o quê? Ele está defendendo os interesses dele, né? Então, ele vai te mostrar a solução que o banco tem, que vai ser te aprisionar por mais alguns anos, né? Pegar tudo, colocar ali no refinanciamento e, ó, toma-lhe juros. E se você não aprender, não tiver conhecimento para acabar com isso, você vai morrer nessa situação de escravidão dos bancos, né? Mas vamos lá. Então, você não precisa gostar de matemática, você não precisa gostar de números, de planilha. Na verdade, você não precisa disso, porque você tem, ó, a calculadora. Todo mundo tem isso aqui na mão. É só você usar isso aqui para fazer continha. Dividir, multiplicar, somar, porcentagem, qualquer conta que você precisar, faz aqui, tá? Então, não é desculpa. E, gente, quem conhece seus números, reduz despesa. Quem reduz despesa, gasta menos do que ganha. Quem gasta menos do que ganha, investe o seu dinheiro. Consegue fazer reserva, né? Consegue ter reserva, consegue realizações, consegue quitar dívidas, certo? É um processo que vai acontecendo, né? E quem investe o seu dinheiro sai das dívidas, prospera e progride na vida financeira, né? Esse é o objetivo. Então, você entendeu agora por que é importante você gerenciar as suas finanças para que você saia do endividamento? Todos os teus resultados na vida financeira, eles vão vir dessa ação, que vai envolver também outras frentes, né? O processo de educação financeira, ele é um monte de pontinho para você ligar, né? Um ligado no outro.
esse processo ele vai passar por mudança de mentalidade, ele vai passar por organização das suas finanças, ele vai passar pelo controle e pela organização da quitação de dívidas, né? Parar de se endividar e começar a criar um plano para pagar as suas dívidas, para sair dessa prisão, para tirar o seu salário, né, da mão do sequestrador e voltar para a sua. Um conhecimento que vai passar por você ter uma visão de progresso, o que é uma visão de progresso da sua vida financeira como um todo, e que termina com você aprendendo a investir, a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então, todo o processo de gerenciamento envolve todas essas etapas. E aqui, no SOS Servidor, eu chamo os meus alunos de gerentes da própria vida financeira, porque é isso que eles têm que fazer, certo? É exatamente aonde eles precisam chegar quando eles fazem aqui o intensivo, que a gente fica 2 meses aqui trabalhando semanalmente para que ele alcance, para que ele chegue nesse resultado, né? Então, é isso que eles aprendem a fazer durante a mentoria. E é também o que você precisa fazer se você quiser sair definitivamente do endividamento para nunca mais ter problema nessa área da sua vida e se tornar uma pessoa feliz e realizada financeiramente, né? Porque, gente, se a gente parar para pensar, o que você não consegue medir, se você não consegue medir as suas finanças, você não tem como gerenciar, né? Aqui em cima eu falei que você precisa analisar e avaliar. E se você não analisa, se você não tem dados, como você vai analisar algo que você não conhece, que você não tem dados, né? Eu tenho uma aluna que ela tinha tem um salário muito bom, uma pensão e uma aposentadoria, né, que davam por volta de 15 mil reais, mas essa servidora aposentada, ela fechava todos os meses em 2.000 e pouco, 3.000, às vezes 4.000, às vezes voltava para 2.000 e pouco, no vermelho, exatamente porque ela não gerenciava as suas finanças. Não era porque ela não tinha um bom salário, né? Porque eu acho que um salário de 15 mil reais líquido é um excelente salário. Nossa, quem aí não gostaria de ter 15 mil reais na sua mão, né? Agora, se você tem 15 mil reais e não sabe administrar suas finanças, não gerencia suas finanças, você vai continuar achando que é pouco, né? Você vai continuar procurando culpado. Não, estou ganhando pouco, não dá, né? Quando, na verdade, o problema está na falta de gerenciamento da sua parte, né? A Amanda está falando ali, você faz live no YouTube? Sim, está sendo transmitido também no YouTube. Tem uma galerinha aqui no YouTube, tá? No YouTube e no Face. Então, gente, o que acontecia? Ela não fazia nenhum gerenciamento e ela não percebia, porque a gerente era muito amiga dela, né? E tudo que ela ia fazer, ela ia lá no banco, né? Estava sempre enrolada. E a gerente falava, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ela simplesmente fazia. E dessa forma, ela contratou seguro de vida, que ela pagava 700 e poucos reais, e sem poder, né, virando no vermelho, ela pagava uma previdência privada, né, que não rendia nada, péssima, e que também descontava 2 vezes no ano, descontava no janeiro e em julho. E aí, o que acontecia? Quando esse dinheiro descontava, quando esses 6 mil batia, descontava 6 mil, 2 vezes. Quando esse dinheiro batia, jogava as finanças dela no vermelho, aí ia para a Previdência,
aí passava 3 meses, depois que ela já estava com tudo estourado, ela ia lá, sacava aquela previdência, aquele dinheiro que ela colocou lá, que já não era mais 6 mil, porque vinha descontado 35% do do imposto de renda, porque previdência não é para você sacar. Previdência, quanto antes você saca, mais imposto você paga, é uma punição, porque ela é de longo prazo, né? Então, tudo isso porque ela não gerenciava a vida financeira dela, né? E ela entregava esse controle para outra pessoa, certo? Então, gente, tem coisas que você não pode deixar acontecer de forma alguma na sua vida financeira. Você não pode deixar o seu pagamento bater no banco e ir pagando as contas, pagando tudo, sem gerenciar, sem analisar, sem verificar, né? Sem fazer aquele arsenal aqui de ações que eu falei para vocês, né? Sem pensar, sem decidir, sem agir, sem prever, sem analisar, sem avaliar, certo? Você não pode sair pagando sem verificar de fato o que você está pagando, se faz sentido aquele pagamento dentro do seu orçamento. Você não pode ir usando o cartão de crédito sem critério, esperar que a fatura chegue para você ver qual é o valor do seu cartão de crédito, né? Você não pode fazer isso, você tem que acompanhar, você tem que gerenciar o seu cartão de crédito. Você não pode também, às vezes não adianta você sair anotando tudo. Tem gente que começa a anotar as coisas, mas ela não sabe como anotar, então ela só anota um embaixo do outro, aquela anotação não serve para nada, porque ela, na verdade, não mostra um resultado, ela não avalia aquilo e acaba não servindo para nada, você perde tempo e não tem resultados, né? Amanda está falando ali, essa é a minha dificuldade, o problema é justamente esse, gerenciar as contas. Amanda, isso precisa começar a ser um hábito, precisa começar a ser algo normal dentro da sua vida, né? Isso a gente vai construindo esse novo hábito, certo? Se você está assistindo essa aula gravada, deixa aí no YouTube o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho um monte de gente que fala assim para mim, de outros canais, não fala do meu, né? Quando a gente está falando, eu já ouvi isso de algumas pessoas, né? Eu não dou like, não. Eu não dou like. Eu assisto, mas eu não dou like, não. Eu falo, gente, mas que maldade. Eu dou o meu like, sim. A pessoa está ali ensinando para você de graça. Você não pode apertar o dedinho e dar um legal. Você não está pagando por essa informação, é de graça. Informação tem valor, vai servir para você para alguma coisa. E você não dá o seu like. Algo que é tão fácil. Não faz isso, não. Eu sempre convenço as pessoas que me falam isso. Não falam do meu canal, é claro, a pessoa vai falar isso na minha cara, né? Falam de outras situações, de outras pessoas, quando a gente vai procurar alguma coisa, né? E eu sempre faço essa observação, falo, gente, mas por quê? Que maldade? Você está assistindo algo aí que vai acrescentar para você, e a pessoa pensa, fala, realmente, vou dar o like. Mas é isso, deixe seu like, indica o canal para outros servidores, né? Para que eles também possam ter acesso a esse conhecimento aqui que o SOS Servidor compartilha, né? E você que está ao vivo também, deixa o seu coraçãozinho, porque aí outros colegas são avisados que a gente está aqui ao vivo, tá bom? Então, gente, o gerenciamento, tá? Que a gente está aqui falando, né? Eu falei para você que o gerenciamento é um processo, na verdade, de várias etapas. E hoje, em especial, eu quero falar com vocês sobre a etapa, né, da organização, que traz ali a questão do orçamento. Vamos embora falar do orçamento, né? Porque você só gerencia aquilo que você conhece bem, certo? Por isso você precisa de um orçamento, para conhecer bem a sua realidade financeira, tá? Então,
Deixa eu ler aqui. Tudo é uma questão de hábito. Como o ADD não dá like? Povo louco. Muito like. Obrigada, Amanda. Obrigada. Cartão de crédito era assim mesmo. Cada fatura uma surpresa. Depois passei a ser mera montadora dos gastos. Só mudou quando tomei as rédeas e passei a gerenciar a fatura. Isso aí, Olivia. Olivia SOS, é aluna aplicada, cheia de resultados. Muito legal. Agregando, Kátia, agregando conhecimento, dá o like ao mínimo. É isso aí, Kátia. Isso aí, muito bem. Então, ó, você só exerce mesmo gerência sobre o que você conhece, né? E muitos servidores não exercem controle nenhum, ele não sabe quanto entra, ele não sabe quanto sai, certo? Porém, se você não controlar o seu dinheiro, o dinheiro vai te controlar, tá? E ser controlado pelo dinheiro é muito ruim, gente, né? As pessoas que vivem na mão dos bancos e das financeiras, elas são controladas pelo dinheiro, ela não tem controle mais, ela perdeu o controle, né? Ela está na mão das instituições. Isso é muito difícil. Então, é importante que você assuma isso, assuma esse papel, entenda que é importante e comece a controlar o seu dinheiro. E como você vai montar o seu orçamento? Como você vai montar o seu orçamento? Montar um orçamento, gente, é relativamente fácil, não é difícil, tá? Mas existem alguns desafios, né? Por exemplo, tem aquelas pessoas que travam, tem servidores que travam, eles não conseguem fazer o seu orçamento. Eu tenho alunos que travam, que eu preciso fazer um trabalho a mais com ele, para eles poderem destravar e colocar o orçamento dele como algo importante e como um hábito. Muita gente tem medo, tá? Uma certa fobia. A pessoa não quer olhar, não quer encarar a realidade dela. Então, ela prefere não tocar nisso, né? Mas é uma ferida que você tem que mexer. Você vai ter que ir lá fazer o curativo, limpar aquilo ali, senão não vai fechar, né? Uma outra coisa também que impede muitos servidores de manter essa disciplina e esses resultados com orçamento é a falta de disciplina, né? É não ter a disciplina para fazer o seu orçamento. Então, uma dica para você colocar em prática e ter ali um compromisso, uma disciplina para fazer o seu orçamento. Você tem que separar um tempo, um dia para fazer o seu orçamento, certo? Toda semana você precisa separar pelo menos 30 minutinhos para olhar para as suas finanças, né? Como que você vai ter um relacionamento positivo com as suas finanças se você não quer olhar para ela, se você não quer cuidar, né? Relacionamento é isso, gente, é cuidado. Você não quer olhar, você não quer cuidar, você não quer avançar. Vai dar tudo errado. Você vai viver a vida toda escrava do dinheiro, escrava do banco, escravo do banco. Então, você precisa tirar pelo menos toda semana 30 minutos. Qual o dia que é mais calmo a sua rotina? Tem algum dia que você possa tirar 30 minutos e colocar na sua agenda ali? Toda quarta-feira eu estou em casa, vou tirar 30 minutos para olhar ali as minhas finanças, cuidar das minhas finanças. Eu gosto muito de usar o domingo, né? O domingo, às vezes, é aquele dia que você está em casa, relaxadão, né? Ali no final da tarde, às vezes você está meio desocupado. E eu acho muito legal, inclusive, estou sempre ali incentivando, motivando os meus alunos a fazerem no domingo ali, tirar o tempinho para olhar para as finanças, né? 30 minutos. Você perde quanto da sua semana na internet, fazendo outras coisas, assistindo televisão. Tudo isso é importante.
importante, né? É legal. Mas você também precisa separar pelo menos 30 minutinhos para cuidar das suas finanças uma vez por semana. Então, escolhe um dia que seja mais tranquilo da semana para você. Pode ser o domingo, pode ser outro dia qualquer, e coloca no seu despertador ali, ó. Gerenciar minhas finanças. Coloca o dia, a hora e coloca para tocar, para você parar e ir lá cuidar da sua vida financeira, olhar o seu orçamento, fazer o seu, né, o seu controle, exercer o seu controle, fazer a sua semanada, certo? Também precisa de um dia, e aqui no SOS, um dia no mês para você fazer uma reunião com o seu gerente, né? Quem é o seu gerente? Quem é o gerente da sua vida financeira? Alguém sabe? Ai, esse cabelo. Meia dúzia de fiapo. Quem sabe quem é o gerente da sua vida financeira? Bom, olha lá, a Vera já respondeu. Vera tá, ó, tinindo. Exatamente, Vera, é você. O único gerente da sua vida financeira precisa ser você. Então, você tem que fazer uma reunião com ele. Você tem que fazer uma reunião com ele, com o seu gerente, que é você mesma. Marque na sua agenda um dia no mês para você fazer ali o seu orçamento, né, com todos os dados, com aquelas contas que você vê uma vez, paga uma vez por mês e que você vai fazer aquele orçamentão ali. Os 30 minutinhos por semana são para você cuidar do seu dinheiro semana a semana, das suas despesas fantasmas, aquelas despesas que você faz todo dia, que você tira todo dia do bolso, que você paga no débito, não sei, mas aquele dinheiro que você muitas das vezes não tem controle, né? E que não precisa ir lá para sua planilha, né? Toda vez que você gastar com uma coisa menor, com uma coisa com outra, com padaria, com Uber, com táxi, com lanche, né? Não tem por que essas despesas estarem lá na sua planilha mensal, mas elas também precisam de um controle. E esse controle pode ser feito por semana, de forma semanal. Você pode planejar a sua semana e dançar de acordo com a música, né? De acordo com o seu planejamento. Então, aqui no SOS, eu defini um dia, né? O dia do orçamento da sorte, que é o dia 29, né? Do nhoque da sorte, né? Dia 29, aqui no SOS, é o dia do orçamento da sorte, né? Quer ter sorte na vida financeira? Faz o seu orçamento no dia 29. E aí, no dia 29, eu perturbo os meus alunos, porque eles têm um compromisso com eles, né? E eles precisam se lembrar disso, certo? Então, você vai fazer a sua reunião com o seu gerente. Essa reunião pode envolver também a sua família. É legal envolver a família? Envolver o marido, envolver filhos, quem sabe? Né? Começar a mudar o movimento do dinheiro na sua casa, né? Se o dinheiro antes era um problema, servia sempre para só se falava em dinheiro na hora da briga, na hora que faltava. Agora não, agora ele pode ser uma reunião uma vez por mês para falar do mês que vem, para falar sobre a administração da sua vida financeira. Pode ter uma pizza na mesa, pode ser um momento leve, certo? Você não precisa esperar o problema chegar para falar de dinheiro. Muito pelo contrário, você precisa aprender a falar sobre dinheiro de forma preventiva. Você precisa aprender a usar o seu dinheiro de forma preventiva, né? Quando tudo está bem, para que não fique mal, né? A gente não pode deixar para cuidar do dinheiro só quando estoura tudo, certo? Esse é o verdadeiro conceito de educação financeira, né? De gerenciamento da vida financeira. Então, essa reunião mensal é muito importante, certo? E tem muita gente que faz orçamento,
Quem está me ouvindo aí que tem o hábito de fazer orçamento? Se vocês puderem comentar. Você que está assistindo esse vídeo gravado também, você tem o hábito de fazer orçamento mensal? Porque tem muita gente que faz orçamento, mas não sabe fazer orçamento. Ele não sabe a técnica para fazer orçamento. Ele acha que fazer orçamento é só anotar. E, na verdade, não é. Você precisa gerenciar esse orçamento, né? Você precisa de um conceito correto. Eu mesmo sempre tive, eu pego a minha cadernetinha aqui, as minhas agendas, que eu comecei a jogar fora. Antes eu não jogava fora. Eu guardava a agenda. Tinha agenda de 1900 e Guaraná de rolha. Eu falei, gente, para que isso, né? Ana, pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? Jogar fora. Comecei a jogar fora. Tenho planilha, ó. Eu faço todo mês. Eu fazia todo mês planilha também. Não fazia planilha, eu fazia ali na minha agenda. Só que eu não gerenciava, eu não tinha estratégia, certo? Eu simplesmente anotava as despesas, mas não fazia nada com esses dados. Eu não sabia gerenciar esses dados, certo? Então, para fazer um bom orçamento, você precisa também ter um pulozinho do gato, certo? Você precisa dos conceitos corretos. E a planilha? Como é que você faz essa planilha? Qual a melhor planilha? A melhor planilha é aquela mais adequada à sua realidade. Se você gosta de planilhas, de Excel, se você tem facilidade, ótimo, faça a sua planilha de Excel. Mas se você não tem habilidade, se você não gosta, não faça na planilha de Excel, faça no bom e velho caderninho, certo? Então, veja bem, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai escolher de que maneira você vai fazer a sua planilha. Eu tenho uma planilha de Excel muito boa que eu faço com os meus alunos, mas aqueles que não têm intimidade ou que não gostam, eu falo para eles, faça no caderno, mas use os conceitos que eu te ensino aqui. Aplica isso para que o seu orçamento possa funcionar para várias coisas, não seja só uma anotação vazia, sem propósito, que não chega a lugar nenhum, né? Só toma seu tempo. Mas que aquilo ali se transforme num instrumento de gerenciamento das suas finanças, né? Olha só, então, o que você vai aprender aqui, você vai ter que levar para a sua vida toda, né? Não é para você fazer esse mesmo fazendo o outro. É você manter esse hábito. O orçamento vai ser algo que você vai ter que fazer até morrer, porque ele vai te ajudar a ser um consumidor melhor, a tomar decisões melhores, a redefinir seus gastos, né? É aquela coisa que eu sempre falo: o dinheiro não sobra por acaso, o dinheiro só vai sobrar se você trabalhar nessa intenção e usar a inteligência financeira. Então, gente, um orçamento convencional que todo mundo faz, que a maioria das pessoas fazem, que quase todo mundo faz, né? E que não traz resultado, como que ele funciona? Ele funciona assim, ó. A pessoa coloca primeiro as suas receitas, né? Claro, começa ali com o valor que vai entrar. Ela embaixo coloca todos os gastos, anota um por um, anota tudo. Luz, água, aluguel, escola, isso, aquilo outro. E no final ela vê se deu prejuízo ou se deu, né, um resultado positivo ou negativo, se ficou no vermelho ou se ficou no azul. Mas um orçamento inteligente, um orçamento que envolve gerenciamento e estratégia, ele não pode ser feito dessa forma. Ele tem um outro princípio. E como é que é isso? Como funciona?
ele muda, ele precisa mudar o foco do seu processo, tá? Amanda, eu não disponibilizo mais a minha planilha, só mesmo para os alunos. Eu já disponibilizei há um tempo atrás, atualmente eu não disponibilizo mais, tá? É uma ferramenta que eu uso com os meus alunos. E aí, como que você vai mudar o foco desse processo aí no seu orçamento? O que você vai fazer? Você vai colocar também as receitas em cima, óbvio, né? Depois das receitas, você vai vir com a sua taxa do progresso, né? Você precisa criar uma taxa do progresso. Você precisa criar uma taxa que vai ser a responsável por fazer com que você não viva mais endividado como você viveu até hoje. Se você hoje vive uma vida financeira daquele jeito, é porque você nunca fez isso. Você sempre gastou para depois ver se sobrava. Agora não. Agora você precisa mudar o foco das coisas. Antes de começar a gastar, você precisa tirar aquele dinheiro que vai trazer para você o seu progresso, a sua realização de sonhos. Você paga todos os boletos que aparecem, não paga? Quando sobra dinheiro, você ainda vai lá e compra mais alguma coisa, paga mais alguma coisa. Você não paga todos os boletos? Você precisa também pagar o boleto do seu progresso, certo? Então, antes de começar a gastar, você já vai pagar a sua taxa do progresso, tá? E quanto é o valor da sua taxa do progresso? Olha, uma taxa do progresso excelente estaria girando aí, estaria girando em torno de 30% do seu salário. É muito ou pouco, gente? 30%. Fala aí. Responde. É muito ou pouco 30%? Hã? Quero saber. Quero que vocês me falem. Agora eu vou esperar a resposta. Vou esperar. Preciso dessa resposta. Levanta a bola aí para mim, por favor, alguém. Ninguém vai levantar, não? É muito ou pouco 30%, gente, para a taxa de progresso? O que vocês acham? Hã? Todo mundo nádegas a declarar? Bom, então vou falar, né? Já que vocês não querem falar, eu vou falar. Tem muita gente que não comentou, não, mas que acha muito. Olha lá, a Sibeli falou que é muito, né? Mas eu te pergunto, imposto de renda quase isso, mas eu te pergunto aqui, no momento que eu estou é muito. Sim. Quanto você entrega para o banco todos os meses para pagar consignados? Tem gente que entrega 40. Tem gente que entrega 50, né? 30% seria o ideal, 20% maravilhoso, bom, né? Eu estou falando aqui de algo ideal, né? Esse seria o ideal. Mas eu sei que, na verdade, a maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo, estão num processo de libertação, né? Do líquido, Sheilinha, do líquido, né? Vocês estão se libertando. Talvez 30% seu esteja preso na mão do banco, 20%, 40%, né? Então, eu só estou querendo mexer contigo e te fazer raciocinar que, caramba, eu pago, tem 30% do meu salário preso lá, alimentando o banco de juros. Será que isso também não poderia acontecer o contrário? Eu estar investindo esse dinheiro para minha liberdade financeira? Gente, isso é possível. Mas para você chegar nesse nível, tem um longo caminho a percorrer. Eu entendo isso, eu não sou maluca, né? Eu só estou querendo mesmo te provocar a pensar, né?
E a pensar que essa possibilidade existe quando você resgatar o seu salário de volta, né? Isso pode levar quanto tempo? Pode levar 1 ano? Pode levar 2? Pode levar 3? Pode. Com a sua vida organizada e você gerenciando a sua vida financeira, é possível, né? Pessoas que estão aí endividadas por 10 anos, organizar a vida financeira, em 3 anos está livre disso. E ter os 30, 40, 50% do seu salário de volta, né? Mas para isso é preciso mudança, é preciso conhecimento, é preciso mentoria, né? É isso que eu estou querendo, Fernando, que vocês entendam, né? É você entender que existe um processo, existe um caminho a ser criado, que hoje você não tem condição, mas que lá na frente, a partir do momento que você começar, se você começar hoje a mudar a sua vida financeira, você vai chegar lá, você vai retomar o seu salário e poder colocar talvez 20, talvez 30% do que você ganha para o seu progresso, certo? Então, vamos lá. Você não pode, né? 30, 40, você não pode. Não é a sua realidade hoje. 20, 30, aliás. Tudo bem. Então, vamos começar com 5. Tem gente que não vai poder nem com 5. A realidade é essa. É bom para quem não tem consignado, sim, mas quem não tem consignado está em outra live, nem está aqui. Aqui estão os servidores que estão, né, precisando mudar a vida financeira, né? Então, o nosso processo aqui é outro. Quem não tem consignado realmente está em outro patamar, né? Se bem que tem gente que não tem consignado, mas que não sabe investir, está com o seu dinheiro ali, hora guarda, gasta tudo que ganha, né? Gasta tudo que ganha. Então, o grande segredo aqui que eu quero que vocês entendam e coloquem na vida de vocês é a necessidade de mudança, de criar essa taxa de progresso. Nem que ela comece com R$50, tá? Nem que ela comece com R$50. A aula ontem foi sobre reserva de emergência, né? E essa taxa do progresso, ela vai criar, antes de tudo, a sua reserva de emergência. Depois da sua reserva de emergência, ela vai criar a sua reserva de quitação, né? A sua reserva de quitação. A Sheilinha está falando assim, tem que inventar uma dívida imaginária, só assim para poder guardar dinheiro. Num primeiro momento, sim, Sheilinha, num primeiro momento, sim. Mas quando a tua consciência muda, você precisa subir um degrau, né? E aí você não precisa mais de dívida. Você já sabe que aquilo ali, os meus alunos, eles já sabem da importância. Inclusive, eu tenho depoimentos disso. Gente que fala, caramba, agora eu não tenho mais vontade de comprar brusinha, eu tenho vontade de botar no meu investimento. Por quê? Porque a chavinha da mente mudou, certo? Então, no início, você vê dessa forma, mas quando você entra no processo, você já começa a ter outra visão dessa situação, certo? E aí eu vou propor a você que você coloque ali, crie a sua taxa do progresso com o valor que você pode hoje, com 50, com 100, com 5%. Mas o importante é que você comece, certo? Essa foi a aula de ontem, Fernando. Ontem eu falei tudo sobre reserva, né? Foi um aulão que eu dei aqui ao vivo também sobre reserva. Então, o que vai acontecer? Eu posso te responder ao final, tá? Para não parar aqui para falar de outra coisa. O que vai acontecer? Você vai reduzir o seu salário de forma espontânea. Você vai criar uma taxa compulsória, um desconto compulsório,
que vai virar a sua taxa do progresso. Ó, Olivia está falando ali, ó, Olivia Mota, mudança de mentalidade é a chave do progresso. É a mentalidade antes de tudo, né? Por isso que eu falei que o processo, eu falei aqui, ó, que o processo de gerenciamento ele passa pela mudança de mentalidade, é a primeira coisa. Né? Quando isso não acontece, as pessoas não conseguem. Por isso que muita gente assiste aqui uma aula ou outra, mas não consegue. Por quê? Porque ela não passou pelo processo. Né? Tem um processo aí para você chegar até lá. Né? Então, o que acontece aqui? A Sheilinha, preciso ser sua aluna urgente. Estou te esperando, vai abrir turma nova aí. Então, ó, o que precisa acontecer aqui? É criar esse desconto compulsório no valor que você pode. Então, vamos lá. Se o seu salário lá, né, vamos imaginar que você tem um líquido de 5 mil reais, né? O que você vai fazer? Cria ali a sua taxa do progresso. Vamos supor que seja 100 reais. Sua taxa do progresso. Antes de começar a gastar, você já tira ali no seu orçamento, no seu novo orçamento, não é mais aquele orçamento que você gasta primeiro para ver se sobra depois. Você já tira ali os 100 reais da sua taxa de progresso. Quanto sobrou? 4.900, né? Então, 4.900 é o que você tem para gastar. Esquece 5 mil. Você não tem 5 mil, você não ganha 5 mil. Aonde você vai adaptar o seu teto de despesas é 4.900, tá? Isso daí vai começar a trazer essa mudança para a sua vida financeira, tá? Então você vai colocar lá, ó, primeiro, lá no seu orçamento, tudo o que você recebe: salários, auxílios, vale alimentação, vale transporte, renda extra, colocar tudo ali. Tarará, 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 né? Depois você vai vir com o quê? Com os seus sonhos, com a sua taxa do progresso, que de repente hoje vai te ajudar a formar a sua reserva, o seu colchão de segurança, né? Que é como eu gosto de chamar. Mas no futuro, daqui a pouco, ela já vai estar criando a sua taxa de quitação, a sua taxa o seu dinheiro para você realizar sonhos, para você planejar uma viagem. Né? Não sei se foi você, Olivia, que comentou lá na nossa comunidade, que viajou com tudo pago, que você só viajava endividada, né? E foi fazer uma viagem esse ano com tudo pago, com tudo organizado, com tudo planejado do ponto de vista financeiro. Foi você, Olivia, que comentou? Se for, você fala aí para mim. Tá travado ainda, gente? Tá travado? Acho que não, que entrou alguém, né? Bom, então, logo depois da taxa do progresso, foi você, né, Olivia? Isso aí. Isso aí. São etapas, né? Fez a sua taxa do progresso, o que você vai vir? Você vai vir com as suas despesas. O Instagram tá travado. Engraçado, no meu tá aqui falando, porque eu tô com uma tela aqui do Instagram aberta também. Estranho, né? Eu acho que a internet também, né? Tem isso. Às vezes a internet da pessoa que não tá muito boa. Não tá travado, ó, Sandra. Para mim também não travou, não. E já tenho mais 3 viagens programadas, nem estou acreditando. Parabéns, Olivia. Nossa, eu também fico feliz. O resultado de vocês é meu resultado também. É a prova de que o método dá certo, de que o SOS funciona. Eu fico super feliz. Muito feliz mesmo. Então, gente, o que acontece? Ó, você vai vir com as suas despesas. Ó, despesa. Depois que você tirou primeiro lá a sua taxa do progresso, você vem com as suas despesas. Suas despesas de habitação, né?
imóvel, aluguel, prestação, financiamento, condomínio, luz, água, tudo relativo ali à sua habitação, de telefonia, telefone, internet, transporte, né? Uma despesa que precisa muito de controle hoje é o Uber, né? Pessoal, o Uber ele veio trazer uma facilidade que a gente não estava acostumada, né? Kátia, taxa de quitação, na verdade, não. Taxa de progresso é um nome que eu dou para aquele dinheiro que você retira do seu salário para investir, né? Para colocar ali para fazer algo na sua vida financeira, para te trazer progresso, certo? Então, ela vai servir, a taxa de progresso, ela vai servir para várias coisas. Num primeiro momento, ela vai fazer o colchão, né? De 2 vezes o valor, colchão do servidor são 3 vezes, mas o servidor endividado, ele faz um colchão menorzinho, de 2 vezes, depois disso ele já começa a fazer a reserva de quitação, para ir lá amortizando consignados, diminuindo endividamento, certo? Para ir fazendo isso. E também para realizar sonhos, dependendo, é claro, do que ele tem ali para fazer, né? Ele vai dividir aquele valor, né? Ele para a reserva o colchão de segurança dele em 2 vezes, para proteger a sua vida financeira, tudo isso eu ensinei ontem, e aí ele vai partir para formar a reserva de quitação, certo? Às vezes ele parou de pagar algumas dívidas, ele está inadimplente com algumas dívidas, ele fez um tudo ou nada com algumas dívidas, então ele vai se preparar, se organizar para pagar isso lá na frente, né? Às vezes ele já perdeu a capacidade de pagamento, então tudo são coisas que precisam ser analisadas de forma individual, cada um tem o seu caminho, né? E também, à medida que ele vai organizando isso, ele também vai realizando seus sonhos, né? Viajando, fazendo o que ele quer, tudo isso dentro de um planejamento, tá bom? A reserva de segurança entra na despesa? Não, ela entra na taxa do progresso, né? Ela tá ali como taxa do progresso. Certo? Então ele vem, ó, Uber, como eu falei para vocês, o Uber, né, é uma despesa que muita gente está se perdendo no Uber, muita gente está se perdendo no Uber, porque é uma facilidade, né? E agora as pessoas não querem mais pegar ônibus, andar a pé, tudo chama Uber, né? Então, quando chega o cartão, ela cai para trás com a conta do Uber. Eu já tive vários relatos disso. Tanto o Uber quanto o iFood também são facilidades que também estão deixando muita gente enrolado. Tudo que é muito fácil, gente, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado ruim é perder o controle, né? Então, saúde, você vem ali, né? Falei das despesas de transporte, pode ser carro, Uber, seguro, combustível, habitação, habitação já falei, saúde, educação, alimentação, pet. E as despesas secundárias, que são o que eu falei aqui em cima, primeiro, né? São aquelas despesas principais que você precisa, não tem como deixar para lá. Você precisa pagar a sua casa, você precisa pagar a escola, você não tem opção, você tem que pagar, né? Depois vem as despesas secundárias, que elas são coisas que elas são importantes, porém, você no momento em que está sem dinheiro, você pode dar uma segurada, né? O lazer é importante, todo mundo precisa de lazer, mas se você está apertado, você não pode pegar e viajar,
né? Você tem que segurar a tua onda, falar, não, vou dar uma segurada aqui esse mês porque não posso, né? A gente tem que ter essa consciência e buscar um lazer alternativo, um lazer onde você possa gastar menos, gastar pouco, ter criatividade, usar a criatividade, certo? Então, ó, as despesas secundárias envolvem lazer, cuidados pessoais, importantíssimo, né? Mas se você está apertado ali, de repente seu orçamento não está fechando, né? Você pode rever algumas despesas que você está tendo, de repente está pagando academia, não está indo, né? E aí vai trocar a academia por uma caminhada, por um centro de esporte do município, se for perto da sua casa, você vai dar seu jeito, né? Porque o que você precisa é fechar o seu orçamento. Você não pode continuar ganhando 5 e gastando 6. Então você vai rever. E daqui a pouco, quando você colocar o seu orçamento em dia, você volta para a sua academia, se ela for importante para você, né? Tem gente que é muito importante. Para algumas pessoas, a academia não vai ser nem secundário, vai ser primário. Para mim é. Para mim está aqui nas despesas principais. Eu amo ir para academia, né? Mas tem gente que não, que paga e não vai, que se sente muito melhor fazendo uma caminhada. Então, para cada um, o sentido de despesa secundária pode ser que mude, né? Algumas pessoas podem falar: eu não fico sem meu cabeleireiro toda semana, não fico. Para ela, o cabeleireiro é despesa primária, principal, aliás, certo? Então, são avaliações pessoais, mas que devem ser vistas com bom senso. Você tem que analisar a tua possibilidade. Roupa, você precisa comprar roupa todo mês? Seu guarda-roupa deve estar cheio de roupa e de sapato? E você com o cartão virando no vermelho? Então, se você não tem dinheiro, se você está toda enrolada, não adianta você, né? Então, a roupa é despesa secundária. Você pode ficar 2 meses sem comprar roupa, se você não está podendo comprar. Então, tudo isso são conscientização que a gente precisa ter, né? Mas que não acontece de uma hora para outra. Por quê? Porque a gente aprendeu com a sociedade ali, né? Com as propagandas, que você tem que se jogar, você tem que comprar, né? Que importante é você estar feliz. Olha lá, Renata gosta de andar de bike para se exercitar, né? Baratinho, gratuito, né? Você vai gastar com a bicicleta uma vez, com equipamento ali, talvez, mas é um esporte muito legal, né? A manicure, ó, a Renata não fica sem a manicure. Então, tudo isso a gente precisa passar pelo crivo do bom senso, né? Então, você vai colocar todas essas despesas, esse é o teu orçamento mensal, né? Então, já dei aqui para você o pulo do gato, que é o quê? É criar aqui, antes de começar a gastar, a sua taxa do progresso, certo? E também, além do seu orçamento mensal, que você vai separar um dia do mês para fazer, você precisa ter o controle semanal, né? De quê? Daquelas despesas que você faz toda hora, né? Daquele dinheiro que você compra, gasta diariamente, às vezes um trocado que você dá para o teu filho, às vezes o dinheiro que você vai na padaria, às vezes a farmácia, o almoço, o lanche. Se você não tem controle sobre isso, as chamadas despesas fantasmas, elas também podem levar de 20% a 30% do seu orçamento, às vezes, com esse dinheiro que você gasta sem saber aonde gastou. Né? Se você botar, ó, tem até gente que não gosta nem de trocar o dinheiro, né? Bota uma nota de 100 no bolso, não quer trocar de jeito nenhum. De 200, um lobo-guará não quer trocar de jeito nenhum, porque se trocar já era. Vai embora e você não vê com o quê, né? Então, as despesas fantasmas, você precisa controlar elas semanalmente. Por isso, os 30 minutos. Para você planejar a sua semana.
antes de acontecer, você já planeja a sua semana. Você faz a sua semanada, coloca ali planeja a tua segunda, a tua terça, a tua quarta, a tua quinta, né? Ó, a Tamara tá falando ali, ó, esses fantasmas estão gigantes para mim. Tá aí confirmando o que eu tô falando para você. Ó, eu gosto disso. Eu gosto que eu vou falando aqui e o pessoal vai confirmando o que eu tô falando, né? Tem gente que leva do salário 20 a 30% com despesas fantasmas, com esses gastos que a gente não sabe como gastou, não tem controle. Então você controla isso semanalmente, tirando 10 minutos, 20, 30 minutos, um dia na semana, pode ser no domingo, para fazer a sua semanada, para planejar a sua semana e os seus gastos. No meu orçamento, além das receitas e despesas mensais, tenho 2 planilhas. Uma com as despesas que faço no cartão de débito e outra onde lanço no cartão de crédito, que uso estrategicamente. Legal, Carla. Seria positivo vender um veículo para pagar dívidas e respirar um pouco? Zane, olha, pode ser, Zane, mas se você não entrar num gerenciamento financeiro sério, no final está arriscado você perder o dinheiro do veículo e daqui a pouco está endividada de novo. Então, eu sempre falo, tem gente que me pergunta, Ana, eu quero vender minha casa, eu quero vender meu carro para pagar a dívida. Isso pode ser uma boa estratégia, sim, mas dentro, né, como eu estou falando, né, se você coloca aí como meta, por exemplo, assumir a tua vida financeira de uma forma integral, fazer um gerenciamento completo e sair da dívida, sim, pode ser positivo, né? Mas se você não mudar o seu comportamento e o seu relacionamento com o dinheiro, dentro de pouco tempo você vai estar sem o carro e com as dívidas de novo, tá? Então, é uma boa estratégia, mas ela precisa vir com um planejamento de mudança geral, né? Você tem que aprender aí a gerenciar a sua vida financeira para ter o resultado que você quer. E aí, gente, é isso, tá? É controlar as suas despesas fantasmas, é ter o seu orçamento mensal. Não tem mágica, tem trabalho, né? Tem, ó, arregaçar manga. Bom, gente, eu terminei por aqui, né? Estou terminando esse aulão. Foi bem longo, foi bem proveitoso. Espero que vocês tenham gostado.